Jesus que escolheu o caminho do amor, do sofrimento imerecido, da morte indigna pelos nossos pecados, que mesmo sendo Deus, não interrompeu a crucificação. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive. Deus trouxe dos mortos o grande pastor das ovelhas. Aleluia! A ressurreição de Cristo é o epicentro, é o ponto central da nossa fé. Os 4 evangelhos afirmam que a vida de Jesus não terminou com a morte e falam sobre a ressurreição com provas palpáveis. Mateus 28, 1-8, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Sim, irmãos, o domingo de madrugada, Jesus ressuscitou dos mortos. Não estava mais na sepultura, o túmulo ficou vazio. As mulheres tiveram o privilégio do primeiro encontro com o Cristo ressurreto. Não é possível indicar o número exato delas nos evangelhos, que tinham a tarefa de completar o embalsamamento do corpo de Jesus para sepultá-lo de forma permanente. Elas levavam especiarias, começaram sua caminhada quando ainda estava escuro e chegaram ao sepulcro por volta do nascer do sol. Mas Jesus já havia saído triunfante do túmulo, após um terremoto, como nós lemos, quando um anjo tirou a pedra, dobrou com cuidado suas roupas. Outro terremoto já tinha acontecido 3 dias atrás, quando Cristo morreu na cruz, com rochas partidas, sepulturas se abrindo, o véu do templo sendo rasgado, de cima a baixo. Os guardas, assustados, confusos, se fingiram de mortos, fugindo para contar aos sacerdotes, que depois inventaram uma história mentirosa sobre a ressurreição. Com certeza, havia uma miríade de anjos naquele local, mas só alguns foram vistos a olhos humanos. Os autores dos evangelhos citam 1 anjo, 2 anjos, homens sentados em pé. Eles estavam esperando as mulheres chegarem para dar a boa notícia e mostrar que Jesus tinha ressuscitado. Marcos citou no seu evangelho que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé viram um anjo, um jovem, vestido de branco, dentro do túmulo. Marcos 16:6. Esse jovem, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Vejam, eu li um texto, primeiro de Mateus, agora de Marcos. Lucas relatou que a pedra estava removida, o sepulcro vazio, e chegaram 2 varões com vestes resplandecentes.
Lucas 24, 5 a 7. Estando elas, as mulheres, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E agora, mais um evangelho, o quarto, o evangelho de João. Maria Madalena estava à frente do seu grupo e foi a primeira a chegar ao túmulo vazio. E quando ela chorava, Jesus apareceu. Ela não o reconheceu, pensou que era um trabalhador ali. João 20, 15 e 16. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. O mestre estava vivo. Aleluia! A morte não reteve Jesus. Era impossível disso acontecer. Deus o ressuscitou e rompeu os laços da morte. Ele venceu a morte. Uma vez que a notícia chegou ao grupo de discípulos principal, Pedro e João correram rapidamente ao sepulcro. João mais rápido, mais jovem, entraram e logo foram embora. João crendo e Pedro se admirando do que tinha acontecido. E Jesus fez muitas aparições. Além de Maria Madalena, das mulheres, apareceu até o apóstolo Paulo, alguns anos depois, no caminho de Damasco. E ele citou isso, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Somos nascidos também fora do tempo. Vimos Jesus ressurreto. Ele ressuscitou. A nossa fé não é vã. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E nós um dia vamos ressuscitar também com Ele. Aleluia! tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.